Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre informática para concursos, ainda sobre os conceitos básicos. Nós vamos falar agora sobre o termo URL, que significa localizador de recursos uniformes ou ainda localizador padrão de recursos, como algumas traduções indicam. Bem, o que é uma URL? Nós podemos dizer que uma URL vai indicar ou vai designar os endereços dos recursos utilizados na internet. É diferente do IP. O IP é o endereço que identifica os computadores e dispositivos conectados na internet, mas o URL é o endereço dos recursos que estão armazenados nestas máquinas, nesses servidores, como por exemplo, o endereço de uma página da web é uma URL. Vamos ao exemplo prático, acompanha comigo. http://www.umaempresaqualquer.com.br. Tudo isso é um exemplo de uma URL, de um localizador de recursos uniformes, isto é, um endereço de um determinado recurso que nós encontramos na internet, nesse caso o endereço de uma página da web. Isto é tecnicamente uma URL. Na formação de uma URL, a gente pode dizer que tem desde o protocolo, como foi no exemplo anterior ali, vamos pegar aqui embaixo, protocolo, nesse caso HTTP. Pode constar na URL também a indicação do domínio ou até da porta indicada para esse recurso, para esse serviço. Nesse caso aqui o domínio é www.veonconcurso.com.br. Ainda podemos ter numa URL os caminhos de diretórios ou subdiretórios para chegar naquele recurso, como por exemplo aqui, /aulas é um subdiretório para chegar no recurso final que eu desejo, e aqui finalmente depois da barra o próprio recurso, como no caso aqui apostila.pdf, que é o nome do próprio recurso, isso é, do arquivo que eu desejo acessar dentro dessa máquina, dentro desse servidor. Então não esquece mais, o URL é o endereço dos próprios recursos que usamos na internet, que acessamos na internet. Como um recurso, nós podemos dar como exemplo uma página da web. Uma página da web é um recurso. Um arquivo PDF armazenado naquele servidor é um outro recurso. E para chegar nessa página da web, para chegar naquele arquivo PDF, eu preciso de um endereço. E é esse endereço que nós chamamos tecnicamente de URL. Bem, pessoal, então vamos lá tentar matar a charada dessa questão bem interessante que diz pontualmente: uma URL é, letra A, um protocolo simples da camada de transporte que permite que a aplicação escreva um datagrama encapsulado em um pacote IP enviado ao destino. Não, porque o URL não é um protocolo como começa a letra A. Na verdade, o URL é o endereço de um determinado recurso. Na URL pode constar um protocolo, como no caso ali do HTTP que eu demonstrei. Então dizer que o URL é um protocolo, não. Nós podemos dizer que na URL consta protocolos, como por exemplo HTTP, HTTPS, FTP, são todos protocolos que podem constar como exemplo dentro de uma URL. A letra B disse de novo, o URL é um protocolo de comunicação usado entre dois ou mais computadores em rede para encaminhamento dos dados. Novamente a mesma explicação, o URL não é um protocolo. Na URL consta protocolo, mas ela em si não é um protocolo. Letra C, um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de hipermídia distribuídos e colaborativos. Mesma coisa, mesma explicação. E a letra D, olha, a única que não disse que é protocolo, olha lá, a letra D, é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja a internet, uma rede corporativa ou uma intranet, que é uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que utiliza a mesma tecnologia, os mesmos protocolos da internet. Então a letra D está correta, percebe? A letra D é a única que disse que o URL é o endereço de um recurso. Todas as outras falaram sobre um protocolo. A letra E também, letra E, um protocolo utilizado para fornecer relatórios de erros quando receberem um datagrama corrompido. Então aqui fica perceptível nessa questão que ele queria que vocês soubessem que o URL nada mais é do que o endereço de um recurso, porque a única alternativa que ele citou, endereço de recurso, é a letra D de Dinamarca, todas as outras incorretas. Agora, é bom saber que dentro da URL consta protocolo, isso sim é importante para a prova também. Beleza, pessoal? Aqui D de Dinamarca, então, a resposta correta para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também deixa comentários dizendo o que está achando aqui das nossas videoaulas, isso é bem importante aqui para o canal. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!